Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Diego Dutra quem fala e esse é o canal Transformai Vossa Mente. O canal que foi pensado para quem quer aprofundar mais sobre teologia, história, filosofia e claro, tudo que norteia o nosso mundo, tudo que norteia a nossa sociedade contemporânea em termos de antropologia, sociologia, ou seja, projeto e um canal que partiu de um entusiasta de conhecimentos em várias áreas da humanidade e que visa, obviamente, edificar e contribuir com o pensamento e reflexão dos jovens. Hoje daremos início ao nosso material, na verdade, a nossa série de conteúdos que tem Eric Johnson como principal referencial teórico e o seu livro Aconselhamento Cristão. Os cuidados da alma para uma vida terapêutica com Deus. Basicamente é isso. Relembrando que o nosso foco aqui e a minha expectativa nessa série de conteúdos não é simplesmente fazer um resumo ou um review do livro, tá? O livro de Eric Johnson, ele é um referencial teórico, é um norteador de todo o conteúdo que eu tenho pensado e refletido nos últimos anos, inclusive, tá? Se você assiste esse material, esse conteúdo e o meu canal pela primeira vez, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever também no canal, compartilhar com amigos, caso faça sentido para você. É muito importante para mim, é muito importante por essa iniciativa que você engaje de alguma forma. Mas vamos lá. Hoje o tema é o dom do Espírito. Qual é o papel do Espírito ou qual a função do Espírito nesse contínuo processo terapêutico que nós vivemos, né? Na verdade, teologicamente falando, dentro de um campo específico sobre doutrina da salvação, o dom do Espírito ele é muito presente sobre a doutrina da santificação, né? O processo que dia a dia todos nós passamos para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, lutarmos contra os nossos pecados e tudo mais. Mas aqui eu quero utilizar o dom do Espírito com uma abordagem, uma aplicação pouco diferente dessa mais ensinada, né, dentro da doutrina da salvação, certo? Então vamos ao que interessa. Todos nós estamos diante de um emaranhado e um turbilhão de informação o tempo todo. Você, eu, através da internet, o nosso trabalho, o nosso meio, os livros que a gente lê, o short do YouTube, e até mesmo esse vídeo que você está acompanhando, faz parte desses fatores externos que a todo momento estão te influenciando, estão nos influenciando. Nós também somos, obviamente, muito influenciados, as nossas decisões são muito influenciadas também pelos fatores genéticos, que são mais neurobiológicos, né? Então, talvez você olhe para o espelho e você identifique que os seus traços aparentam alguma semelhança com a sua mãe, com o seu pai, ou qualquer ente familiar, ou até mesmo o seu porte físico, a sua altura, qualquer coisa. Mas existe também uma contribuição genética, uma carga genética que não pode ser vista apenas no espelho. Existe uma contribuição dessa carga genética que pode ser visto nas nossas relações, que pode ser visto na forma como eu reajo às situações, da maneira como eu vou ao encontro também das situações de forma proativa, não apenas reagindo. E é esse padrão de comportamento que nos dão, obviamente, um indicador sobre a nossa carga genética, especificamente falando. Nós também somos muito influenciados, como eu falei, né? Além dos fatores neurobiológicos, além também das influências ao conteúdo que a gente está todo o tempo consumindo, ao nosso ambiente. Os fatores psicossociais são muito determinantes, ou melhor, influentes na forma como nós encaramos o mundo, na forma como nós enxergamos as coisas, na forma como nós também elucubramos a nossa opinião. Então, a todo tempo nós estamos sendo influenciados. Mas antes mesmo dessa carga genética,
das influências ao meio e das influências ao conteúdo que a gente consome, existe um fator que antecede todas as coisas, como nós vimos no conteúdo passado, que estão relacionados à imagem de Deus impressa em nosso DNA. Então, antes de sermos psicossociais, antes de termos também uma carga genética e antes de um ambiente nos influenciar, somos influenciados, ou melhor, a nossa estrutura cognitiva, estruturalmente falando, ela é modelada pela imagem de Deus. Então nós temos emoções, nós temos a capacidade de sentir, a capacidade de ter vontade, a capacidade de sentir as coisas ao nosso redor. Essas características, essas capacidades, elas representam a imagem de Deus. Como nós falamos também no conteúdo passado, ela é subjetiva, mas ela se torna concreta a partir do momento que nós encontramos a Cristo. Porém, este campo que podemos chamar da cristologia pertence muito a áreas da teologia, especificamente falando. O que tem a ver tudo isso que eu comentei? A imagem de Deus impressa em cada indivíduo, Cristo como uma figura concreta, como aquele que é o exemplo, é o telos da criação, como mais uma vez nós falamos no conteúdo passado. O que isso tudo tem a ver com o aconselhamento? Onde eu quero chegar com isso, né? A psicologia moderna, ou algumas áreas da psicologia moderna, se debruça sobretudo sobre o naturalismo. Então, as ciências naturais influenciam bastante, entregam muitas bases à psicologia moderna, assim como também o humanismo e os elementos do pós-humanismo também, da pós-modernidade também tem entregue muitas impressões à psicologia moderna. Então, é tratado um indivíduo no seu fator neurobiológico e psicossocial apenas. Então, se você vai com alguma disfunção para um psiquiatra, ele vai prescrever a você algum medicamento, uma intervenção medicamentosa. Se você vai a um psicanalista, vai proporcionar um acompanhamento terapêutico. Se você vai a um TCC, vai oferecer ferramentas visando mudar o seu comportamento. Mas existe, no centro dessa discussão, algo que alguns especialistas na área da psicologia chamam de atribuição. E essas atribuições que cada indivíduo possui são interna e externa. Então a psicologia moderna, ela entende que as atribuições internas, elas são determinadas pelos nossos fatores ou neurobiológicos ou psicossociais. Então nós estamos diante de uma estrutura que não nos dá a condição de termos liberdade. Então, neste cenário, não existe livre-arbítrio. Todo ser humano ele é determinado pela carga genética ou determinado pelo seu meio. Não tem como você fugir do seu meio. Até se você for para uma ilha deserta, você vai estar sendo determinado pelo seu meio, naquelas situações de uma ilha deserta. Então, nós somos indivíduos determinados de uma forma ou outra. Então, esses fatores internos, nós não temos a capacidade de lutar contra esses fatores internos. E cabe à psicologia moderna, principalmente a mais voltada ao comportamento, modelar os fatores internos que não podem ser, que são determinados, a partir dos fatores externos, como a mudança do meio.
Então, um meio, ou talvez você identificar e interpretar de que forma o meio está te influenciando, é uma maneira, talvez, de você conseguir mudar o seu meio como uma forma de mudar o seu comportamento. Se você apresenta cansaço, ou até mesmo, de alguma forma, angústia, você se sente triste, deprimido, você vai ser medicado. Então, um psiquiatra ou um neurologista vai te ajudar com uma intervenção medicamentosa. Obviamente que as interações medicamentosas, elas visam intervir nessa atribuição interna, sem, de alguma forma, modelar a externa. Mas também existe uma modelação externa, ou uma tentativa de modelar as atribuições externas do indivíduo para que, de alguma forma, o indivíduo possa ter um comportamento diferente. Então, citar um exemplo aqui prático, que acontece em diversos contextos, né? Em casos onde a criança apresenta uma condição de imunidade baixa, além de o pediatra oferecer uma intervenção medicamentosa, também é muito comum alguns pediatras identificarem questão de saneamento, alimentação, etc, 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 para que o meio, né, os fatores externos, corroborem com os fatores internos. De toda forma, a psicologia moderna é amplamente determinista, porque é influenciada, na verdade tem como base o naturalismo e o humanismo, de todas as formas. E como a Bíblia, né, como a teologia pode nos ajudar a identificar isso? Os fatores de atribuição, como eu comentei com vocês, que é interno e externo, eles também possuem um padrão explanatório. Então, por exemplo, você vê alguém ligar para o seu telefone, alguém liga para você. Você analisa a chamada e vê que é um número desconhecido. Você vai olhar para o telefone desconhecido e na sua mente, na sua cabeça, talvez possa passar milhares de situações, né? É alguém querendo me vender algo, é uma notícia ruim, é vírus, estão tentando acessar o meu telefone móvel para tentar, de alguma forma, ter acesso às minhas informações. Ou seja, você pode pensar milhares de coisas. Então isso, alguns psicólogos, essa forma como você talvez interpreta, reage à realidade, podemos chamar de padrão explanatório. Todos nós temos algum padrão explanatório, seja ele pessimista, otimista, negativo, positivo. Então esses padrões, seja otimista e positivo, ou pessimista, vamos encarar como padrão explanatório. As práticas da psicologia moderna, ou de algumas áreas da psicologia moderna, procuram entender o padrão explanatório do indivíduo para poder modelar externamente o comportamento dele para que ele possa apresentar uma melhora e um desenvolvimento nos seus padrões explanatórios, sejam eles quais foram. Pessimista, principalmente, o negativo também, mas como a palavra de Deus nos ajuda também a entender isso? Porque, teologicamente falando, quando nós lidamos com a figura do Espírito Santo, que está que todo momento intervém a nossa reação, intervém no nosso meio, temos uma figura mais complexa, é muito mais complexo tratar disso do ponto de vista teológico do que é tratada pela psicologia moderna. Mas podemos dizer que existem 3 pessoas, né,
nessa atribuição de cada indivíduo. 3 pessoas internamente, né? Porque isso é a psicologia moderna, existe só o eu interno. Dentro do aconselhamento cristão, a gente pode dizer que existem 2 pessoas no interno, na atribuição interna, que é o eu e o Espírito Santo. O Espírito Santo, sendo a pessoa perfeita, que tem o papel de nos conduzir à conformidade em Cristo, está o tempo todo explorando o nosso interior para que a gente seja mais parecido com Jesus Cristo. Mas esse eu, completamente disfuncional, a figura do Espírito Santo, tem que estar realinhado. Então, vamos chamar isso de reatribuição. A reatribuição, ela está no alinhamento entre o eu e a pessoa do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza à imagem de Cristo. E a atribuição externa, ela é relevante porque ela vai ser uma consequência da mudança interna. Então, se o Espírito Santo realinha os meus padrões explanatórios para ser mais parecido com Jesus Cristo, é óbvio que eu também vou resistir ao pecado que está no meu ambiente, ao pecado que está no meu meio. Os fatores neurobiológicos, eles não se tornam mais determinantes, mas eles se tornam cativos à pessoa de Jesus Cristo. Porque esse realinhamento, ele é superior, ele é soberano sobre todas as coisas. Então é importante identificar que o fator de reatribuição nos conduz à conformidade com a pessoa de Jesus Cristo, e esse caminho, ele é terapêutico. A terapia acontece quando a minha figura explanatória dos padrões explanatórios negativos, completamente pessimistas, caóticos, seja qual seja, ele é alinhado ao próprio Espírito Santo de Deus, que ilumina o nosso coração para que o próprio Cristo seja evidenciado. Então nós temos energia, força, satisfação, alegria, otimismo. Então, veja que os padrões explanatórios, eles estão totalmente cativos. O que eu posso dizer também, né, são menores do que a própria figura de Jesus Cristo. A psicologia também, como eu falei, procura remodelar o meio. E a própria igreja oferece mecanismos para que o meio, que pertence aos fatores externos do indivíduo, também seja terapêutico. Então, se você tem um meio onde existe comunhão, você tem um meio onde a própria figura do culto é central, onde existe ensino, onde existe metas e objetivos de alcançar outras pessoas. Então a liturgia, a agenda e os meios de graça nos oferecem, dentro das atribuições externas, um papel de alinhamento ao nosso ambiente também. Internamente, o Espírito Santo reatribui o meu eu a Cristo. E externamente, a igreja tem esse papel de reatribuição externa. E como eu falei, isso é extremamente terapêutico. Então, se existe alguma disfunção na sua vida, saiba que existe então um realinhamento do teu eu com o próprio Espírito, ou um realinhamento do teu próprio eu externo, do seu ambiente, com a própria igreja. Existe disfuncionalidade internamente e externamente, ou internamente e externamente, e é necessário interpretar. E é o papel do conselheiro identificar.
É o papel do conselheiro mitigar, diminuir, amenizar o caos gerado por essa disfuncionalidade que precisa ser reatribuída, necessita ser realinhada. É a nossa missão como conselheiros ouvir. É a nossa missão como conselheiros treinar, desenvolver, capacitar. Figura concreta em que todos nós temos como o telos do aconselhado é Jesus Cristo. Ele é nosso telos. Jesus Cristo é o fim de todo aconselhamento. Porque simplesmente, se o conselheiro orientar para que o aconselhado seja reintegrado à comunhão, como pequenos grupos da igreja, como os cultos, ou qualquer outro tipo de comunhão em meio de graça, oração tem um papel fundamental, inclusive, também nessa relação do conselheiro com o aconselhado. Se nós corremos o risco de utilizarmos as mesmas ferramentas da psicologia moderna, que é simplesmente mudar o comportamento externamente sem nenhuma função apropriada de reatribuição. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo, nossa missão, não é apenas analisar os fatores externos do indivíduo para que haja um realinhamento através das funções da igreja. Não é apenas isso. É necessário gerar essa consciência de reatribuição interna para que as reatribuições externas também sejam plenamente realinhadas e que Cristo possa ser encarado como telos e o fim. Que a gente possa estar fortalecido em oração, em acompanhamento, e que os aconselhados da igreja, as pessoas que aconselhamos constantemente, possam ser edificadas através do nosso papel. Deus abençoe.